A última vez que vi meu irmão ajoelhado no chão da sala, com as costas nuas e os olhos sem lágrima, eu entendi que tinha alguma coisa errada no mundo e que ninguém ia fazer nada para consertar. Ele não gritava mais, nem implorava, só respirava fundo, como quem aceita o que vem. E o que vinha, o que vinha era sempre pior do que a gente conseguia imaginar. José Cláudio, meu pai, achava que estava educando, que fazer e virar homem era isso, dobrar a vontade até lá no caber mais dentro da pele. Ele dizia que se um filho chorasse, era porque a mãe mimava demais, e se ficasse calado, era porque ainda dava tempo de moldar. Bernardo aprendeu cedo a calar, eu também, mas mesmo calado, ele sempre apanhava mais. Me chamo Benjamin Oliveira, nasci em Arraial da Formiga, interior de Goiás. Hoje estou com 79 anos nas costas e se tem uma coisa que eu carrego junto, é um passado que não descolou do osso. Meu irmão se chamava Bernardo, mais novo que eu, mais leve, mais miúdo e por isso mesmo mais atingido. Não falo só de pancada não, tem coisa que é mais pesada do que mão fechada. Tem silêncio que machuca mais que soco e tem gesto que parece afago, mas vem com veneno escondido nos dedos. Lá em casa, a infância era contada pelos dias em que não dava problema. O bom dia só existia se ninguém deixasse cair colher no chão. O almoço era servido em silêncio. A mãe, coitada, vivia como sombra, sempre no canto, sempre com o avental apertado na cintura e os olhos presos no que não queria ver. Era mulher de reza e mão calejada. Não dava beijo, não dava bronca, não dava nada. Só dava conta de sobreviver, o que já era muito ali dentro. José Cláudio era o tipo de homem que os outros elogiavam na rua. Homem sério, diziam, trabalhador, religioso, respeitado. Era ele quem organizava as festas da cidade, quem lia versículo na missa, quem dava conselho para casal novo sobre como criar filho com disciplina. Só que dentro de casa, a tal disciplina virava outra coisa. Virava olho duro, voz baixa, ordem atravessada e, às vezes, virava castigos dos que não se fala. Quando ele trancava a porta do quarto para dar lição, minha mãe sempre arranjava alguma louça para lavar. Era nessas horas que eu fingia estudar, mas ficava ouvindo a respiração do outro lado da parede. Às vezes a lição era comigo, às vezes com o Bernardo, às vezes com os dois. Ele dizia que filho não tem vontade, que homem não chora, e a gente aprendeu. Chorava só por dentro, onde ninguém via, onde a lágrima não molha a cara, mas arde igual água quente por dentro da barriga. A primeira vez que vi Bernardo se encolher no canto do cômodo sem motivo aparente, eu estava varrendo a sala. Ele não falou nada, só parou, abaixou a cabeça e ficou esperando, como se soubesse que tinha chegado a hora de algo ruim, mesmo sem ter feito nada. E quando meu pai passou por ele, deu só um tapinha leve no ombro. Sorriu. Aquele sorriso de canto de boca que nunca significava coisa boa. Aquele sorriso que gelava até o sangue. Ali eu entendi. A gente vivia num teatro. Por fora era tudo certinho, família de respeito. Por dentro era só gente quebrada, tentando parecer inteira. José Cláudio mandava em tudo. No horário de dormir, no jeito de sentar, na roupa que a gente usava, nas palavras que saíam da boca. Até no pensamento ele dava palpite. Tá com a cabeça onde, moleque? Ele perguntava. E a gente nem sabia como responder, porque se dissesse a verdade, levava mais que bronca. Minha função naquele lugar era uma só, tentar ficar no meio, entre ele e o Bernardo, entre a mão pesada e o corpo frágil, entre o vai pro quarto agora e a porta se fechando. Mas não adiantava muito, porque o problema não era só físico, era mais embaixo. Era aquela sensação constante de que a gente não servia para nada, além de obedecer, de que nossos corpos eram extensão da autoridade dele, de que nossas vontades não valiam nem um fiapo de poeira. Não existia infância, existia vigilância. Até dormir era vigiado. Ele abria a porta à noite, devagarinho, e ficava ali, parado, ouvindo, olhando, e a gente fingia que estava dormindo, respirando devagar, quase se apagando, só para não chamar atenção,
porque chamar atenção era perigoso. A gente sabia, a gente aprendeu com o tempo. Aprendeu com a ausência do som, com os gestos contidos, com os olhares cruzados que diziam tudo sem dizer nada. Na escola eu era o certinho, nota boa, cabeça baixa. Bernardo era mais tímido, vivia com um caderno rabiscado de desenho. Um dia a professora chamou ele na frente da sala e perguntou por que ele desenhava tanta gente chorando. Ele só deu de ombros e eu rezei baixinho para ela nunca descobrir o motivo. O povo da cidade via a gente e dizia que éramos meninos educados, que José Cláudio sabia pôr limite. E minha vontade era rir, mas não dava, porque o riso também era perigoso. Rir demais era falta de respeito. Rir na hora errada era desobediência. E toda desobediência lá dentro tinha consequência. Tinha dias que eu pensava, será que em outras casas também é assim? Será que todo pai olha para o filho como se ele fosse inimigo? Será que em todo canto tem um menino se perguntando se vai conseguir passar mais uma noite sem virar castigo? A resposta só descobri depois, muito depois, quando a gente fugiu, quando o tempo passou, quando o corpo já tinha crescido, mas a cabeça ainda tremia por dentro. Mas isso eu te conto mais pra frente. Por agora, só quero que você entenda que naquela casa não tinha espaço para a infância. Só para silêncio, medo e as lições que José Cláudio achava que ensinava. Na minha casa, o pior barulho era o silêncio, porque quando tudo calava era sinal de que alguma coisa ruim ia começar. E ninguém precisava dizer nada. Bastava o relógio passar das 8, o pai fechar o jornal, a mãe tirar o avental e fingir que estava cansada demais para ficar na sala. Aí ele se levantava, pigarreava e dizia: "Vamos lá que hoje é dia de ensino." E pronto. Bastava isso para eu começar a tremer por dentro. A tal sala dos castigos ficava nos fundos da casa, um cômodo que teoricamente servia para guardar ferramentas e tralha velha, mas que à noite virava outra coisa. Ninguém falava disso, nem a mãe, nem os vizinhos. Era um lugar que existia, mas não era nomeado. E era para lá que ele levava a gente quando dizia que a gente estava precisando de correção. No começo era só comigo. Eu, mais velho, era quem precisava aprender primeiro. José Cláudio dizia que a vida era feita de obediência e dureza, e que moleque que pensa demais vira problema. Homem que pensa é homem mole, ele falava, cuspindo no chão, como se até as palavras que saíam da boca dele tivessem nojo de existir. Mas depois ele começou a chamar o Bernardo também. Bernardo era diferente. Tinha os olhos sempre meio molhados, os ombros caídos, um jeito de andar que parecia pedir desculpa ao chão. Era o tipo de criança que desenhava escondido, que falava pouco, que se assustava com porta batendo. E talvez fosse isso que incomodava tanto o pai. Porque Bernardo não respondia como ele queria, não se enrijecia, não virava pedra, continuava gente. E ser gente ali naquela casa era perigoso. Eu tentei proteger, tentei me adiantar. Foi culpa minha, eu dizia. Deixa o Bernardo fora disso. Mas não adiantava, porque quando o pai colocava uma coisa na cabeça, não tinha quem tirasse. E ele decidiu que a gente tinha que virar homem igual, que o aprendizado tinha que ser completo. E era no tal quartinho dos fundos que isso acontecia. Não tinha grito, não tinha barulho. Era tudo feito no tom do que é pro bem de vocês. Começava com bronca, passava para exigência, terminava com aquilo que só quem viveu entende. Ele chamava de prova de resistência. Eu chamava de destruição em parcelas. Tinha toque demais, fala baixa demais, olho perto demais. E a gente ficava ali, com um corpo duro, o peito travado, a mente tentando fugir para qualquer lugar, menos ali. Ele dizia que era importante saber doer em silêncio. E a gente aprendia, porque não tinha escolha. A escolha morreu no primeiro dia que ele trancou aquela porta por dentro. A primeira vez que Bernardo foi chamado sozinho, eu quis correr. A vontade que me deu foi de quebrar a cadeira, gritar com a mãe, fazer escândalo. Mas o que eu fiz foi sentar na cama e apertar os joelhos com tanta força que ficaram roxos. Fiquei ali, tentando adivinhar o que estava acontecendo, tentando calcular quanto tempo levava,
tentando não imaginar demais. Quando ele voltou para o quarto, não falou nada. Deitou e se virou para o canto. E eu entendi que o que aconteceu lá dentro era coisa que não se conta, porque nem nome tinha. E quando uma coisa não tem nome, ela vira fantasma, fica solta, fica dentro da gente. Nos dias seguintes, Bernardo começou a mudar, não queria mais comer direito, não saía no quintal, ficava mexendo nas unhas até sangrar. E quando o pai chamava para qualquer coisa, até para ir buscar pão na venda, ele travava. Olhava para o chão e balançava a cabeça bem devagar. Esse menino tá ficando molenga demais, o pai dizia. E eu sentia vontade de enfiar a mão na cara dele, mas não fazia nada, porque a gente também aprende a engolir ódio. Eu tentava conversar com meu irmão, mas ele só dizia, tá tudo bem, e desviava o olhar. E a gente sabe quando não tá tudo bem. A gente sabe. Mas ali, naquela casa, tudo que não podia virar escândalo, virava silêncio. E silêncio era a nossa única proteção. A mãe era uma história à parte. Sempre com a cabeça ocupada, os olhos para frente, o corpo na tarefa. Quando eu tentei perguntar uma vez se ela achava normal o pai ficar tanto tempo com a gente naquele quarto dos fundos, ela apertou os olhos, segurou o pano de prato com mais força e disse só: seu pai faz o que acha certo. E foi isso. Nunca mais falei. Os vizinhos diziam que nossa família era exemplo. Molecada comportada, pai presente, mãe discreta. Eles não viam o que acontecia quando a casa fechava as portas, quando as luzes apagavam, quando a gente tinha que dividir o medo em silêncio. Teve uma noite que eu acordei com um barulho de maçaneta. Era ele. Abriu a porta do quarto. Não disse nada. Só ficou ali, parado, olhando. Primeiro para mim, depois para o Bernardo. A respiração dele era lenta, precisa, como se estivesse medindo o tempo. Depois, deu meia volta e saiu. Não era vez de ninguém, aparentemente, mas aquele minuto valeu por uma eternidade. A gente dormia de olho aberto. Isso quando dormia. O corpo aprendia a fingir descanso. A mente, nem tanto. E o pior não era o que acontecia, era saber que ia acontecer de novo, e de novo, e de novo, até não sobrar mais vontade. Eu parei de desenhar, parei de rir, parei de sonhar. Porque sonhar era coisa de quem acreditava no amanhã, e o amanhã, naquela casa, era só mais um dia tentando sobreviver a um homem que achava que estava criando filhos, mas só estava deixando pedaços de gente. Bernardo, ele era luz. Até o pai começar a apagar. E foi aí que eu soube. Eu ia ter que fazer alguma coisa. Mesmo sem saber o quê, mesmo sem força, mesmo sem saída, porque se eu não fizesse, ele ia sumir e ninguém ia notar. Mas antes de qualquer reação, veio mais dor, mais ensinamento, mais noites que eu não quero lembrar. E é disso que eu vou te contar na próxima parte, porque tem coisa que para sair da garganta precisa de fôlego. E agora, eu preciso respirar. Minha mãe nunca bateu em ninguém, nunca gritou, nunca ameaçou, nunca sequer levantou a mão, mas também nunca protegeu. E tem coisa que mata do mesmo jeito, só que em silêncio. Ela era daquelas que parece que veio ao mundo para cuidar da casa e fingir que a casa estava em ordem, mesmo com o telhado despencando. Se chamava Maria das Graças, nome bonito, nome de santa, mas não tinha milagre naquele corpo. Era feita de pedra fria, de muro alto, de vácuo entre as palavras. Vivia com a boca cerrada, os olhos baixos e as mãos sempre ocupadas com alguma coisa que justificasse não olhar para a gente. Passava pano, mexia a panela, costurava pano de prato que ninguém usava. Tudo menos parar, sentar e perguntar: "Tá doendo onde, meu filho?" Quando o pai trancava a porta com a gente lá dentro, ela se ocupava de acender vela. Nunca entendi direito para quem ela rezava, mas sei que Deus não atendia, ou fingia não escutar. Talvez fosse pacto entre os dois. Ele finge que cuida, ela finge que crê, e a gente fingia que sobrevivia. Eu cresci achando que mãe era isso mesmo, presença ausente, corpo que anda pela casa sem alma dentro, pessoa que sabe tudo, mas não diz nada. Ela sabia, sempre soube.
Eu via no jeito que ela evitava olhar quando a gente saía do tal quartinho. Via nas mãos que tremiam levinho quando o pai dizia: "Hoje vou precisar ensinar de novo." Ela sabia, mas dizia o quê? Nada. A cidade, por outro lado, não sabia de nada e adorava. Meu pai era tipo uma estátua viva no centro da praça. Todo mundo respeitava, cumprimentava, pedia opinião. Era o homem do conselho, o cidadão modelo. Sempre de camisa engomada, sapato lustrado, cumpridor de dever. Tinha até gente que dizia: "Como pode, com tanto menino rebelde por aí, os filhos do Zé Cláudio serem tão educados?" Educados. Era isso que viam na gente. Não era medo, era educação. Teve um dia que a professora da escola fez uma redação com o tema Meu Herói. Bernardo escreveu Meu Irmão. Entregou dobrado com medo que rissem. A professora elogiou, disse que era bonito ver tanto carinho entre irmãos, mas nunca perguntou por que ele não escreveu Meu Pai. Ninguém nunca perguntava nada. O isolamento foi se fazendo aos poucos. Primeiro parou de ter visita em casa. Depois, a gente mesmo começou a evitar ir na casa dos outros. "Moleque que fica pulando o quintal vira vagabundo", dizia o pai. A gente ficava trancado em casa até quando estava sol. E se a gente reclamava, ele dizia que estava protegendo. Era essa palavra que ele usava, proteção. Só que doía. E proteger nunca devia doer. Bernardo começou a mudar. Não foi de uma vez. Primeiro parou de cantarolar. Depois parou de sorrir. Depois parou de desenhar. Um dia, rasgou os próprios cadernos no meio da madrugada. Acordei com o barulho da folha sendo arrancada com força. Fiquei olhando deitado, sem coragem de perguntar. Ele estava suando, os olhos vidrados, os lábios entreabertos como se o ar tivesse fugido. Quando terminou, sentou no chão e ficou olhando para o nada. Ele começou a adoecer sem febre. O tipo de doença que o corpo sente, mas que o termômetro não mede. Passava o dia calado, os ombros sempre recolhidos, os olhos baixos. Começou a andar encostado nas paredes, como se tivesse medo do centro do cômodo. Se alguém chamava ele de surpresa, ele pulava. Se via o pai vindo, tremia levinho, quase imperceptível. Mas eu via. Uma vez ele deixou cair um prato na cozinha. Não era nada. Prato velho, trincado. Quebrou em 2 partes, só isso. Mas ele se ajoelhou tão rápido para juntar os cacos que cortou a mão. E não reclamou, não gritou. Só juntou os pedaços com sangue escorrendo e pediu desculpa baixinho. A mãe viu, pegou um pano, enrolou a mão dele e voltou a lavar a louça. Eu achei que ela fosse falar algo, mas ela só lavou, como se fosse dia normal. Aquele corte não foi o pior ferimento, foi só o que sangrou. O pior é por dentro. Era o sumiço devagar da pessoa que ele era. O jeito como ele foi murchando, como uma planta que ninguém rega. E eu não sabia o que fazer. Tinha dia que eu queria chacoalhar ele, gritar, fazer ele voltar a ser o Bernardo que corria no quintal, que ria alto, que desenhava monstros com 3 olhos e dizia que eram os guardiões do nosso quarto. Mas ele só olhava para mim com uma tristeza tão funda que parecia abismo. E eu parava, porque quem olha o abismo, sabe, né? Ele engole. Uma noite, vi ele acordado, sentado na beirada da cama, a janela aberta, o vento entrando gelado. Perguntei o que ele estava fazendo, ele só disse, pensando se vale a pena crescer. E aquilo me bateu mais forte do que qualquer surra, porque quando uma criança se pergunta se vale a pena crescer, é porque já entendeu que o mundo não presta. Comecei a me perguntar se o problema era só o pai, ou se era o mundo inteiro, porque todo mundo parecia aceitar. A mãe calada, os vizinhos fingindo que não viam, a escola distraída e a cidade bajulando o homem que estava matando a gente por dentro. Eu não sabia nomear o que ele fazia. Não sabia se era crime, se era pecado, se era loucura. Só sabia que não era certo e que o Bernardo não ia durar muito daquele jeito. A gente virava sombra dentro de casa. E sombra não tem voz, não tem vontade, não tem futuro. Era isso que ele queria? Filho que não incomoda? Que não existe? Talvez sim, mas eu comecei a prometer dentro da minha cabeça: eu vou tirar a gente daqui, de um jeito ou de outro, antes que ele apague tudo.
Só que prometer é fácil, difícil é saber o como. E enquanto eu não achava o como, o Bernardo continuava desaparecendo devagar na frente dos meus olhos. A última vez que vi o Bernardo rindo de verdade, ele estava com um pedacinho de sabão, brincando de fazer bolha com a tampa rachada de uma garrafa. Era um fim de tarde bista, um daqueles que a luz parece mais leve, o céu quase laranja. Ele tinha feito uma bolha tão grande que quase atravessou o quintal. A gente riu junto. Foi rápido. 1 minuto, talvez 2. Depois, meu pai chamou da varanda, com aquele tom que já vinha cheio de veneno. E tudo acabou. Nunca mais. A infância não foi embora de uma vez. Ela foi saindo pelas frestas, escorrendo devagar como água da enxurrada que vai sumindo na terra seca. Primeiro sumiram os desenhos. Depois, as bolhas. Depois, os sonhos. E o resto foi indo junto. Até que a gente só se olhava sem saber se ainda era criança ou se já tinha virado alguma outra coisa. A noite era o pior horário, porque era quando tudo se calava. E quando tudo calava, o som do sapato dele ecoava mais alto pelo corredor. A madeira do chão estalava, como se avisasse. Vai começar de novo. E mesmo que não acontecesse nada, o medo de que acontecesse era o suficiente para não deixar a gente dormir. Comecei a fazer guarda. Ficava acordado até mais tarde, fingindo ler um livro de geografia. Luz do abajur acesa, ouvido atento. Se a maçaneta girasse, eu levantava na hora. Ia na frente. Me enfiava na frente do Bernardo como quem tenta tapar um buraco de enchente com a mão. Às vezes funcionava, às vezes não. Às vezes ele só me empurrava para o lado como se fosse móvel, como se nem existisse. Teve uma noite que eu disse não, baixinho, mas disse. Ele mandou eu ir para o quarto dos fundos e eu falei, hoje não. Foi como se o tempo tivesse parado. Bernardo me olhou com o olho arregalado. A mãe, que estava lavando uma xícara pela 3ª vez seguida, deixou o pano cair. Meu pai ficou quieto. Só me olhou. Aquele olhar que a gente conhece desde pequeno. Olhar de bicho que cheira ameaça. Ele não gritou, só tirou o cinto. Nem com pressa. Com calma, como quem sabe o que está fazendo. Eu tremi, mas fiquei. Disse de novo, hoje não. Foi a primeira vez que desafiei ele em voz alta. O que veio depois não foi só castigo. Foi aviso. Para mim, pro Bernardo, pra casa inteira. Ele me jogou no chão como quem derruba móvel velho. E eu fui. Fui com gosto. Porque se era para apanhar, que fosse por alguma coisa. E naquele dia, fui por proteger meu irmão. Acordei no dia seguinte com o rosto latejando, o corpo moído. Bernardo dormia no canto todo encolhido, como quem não queria ocupar espaço. A mãe tinha deixado um copo d'água do lado da cama. E nada mais. Nenhuma palavra. Nenhuma mão no ombro, nenhum olhar. Ali eu entendi. A gente estava sozinho. E quando eu digo sozinho, não é no sentido de estar sem gente. É estar sem mundo. Sem ninguém que enxergue, que ouça, que diga, eu sei. Eu continuei tentando proteger ele. Virava o colchão, botava a coberta para ele se esconder por baixo, fingia que tinha febre para atrair o foco para mim. Mas não adiantava, porque o Bernardo já não estava mais inteiro. Começou a andar meio torto, como se o corpo tivesse pesado demais. O olhar dele sumiu, ficou sem brilho, como se tivesse desligado a luz de dentro. Quando eu chamava para ver desenho, ele só balançava a cabeça. Quando puxava a conversa, ele só sorria de canto. Um sorriso vazio, quase automático. Um dia, peguei ele falando com um bicho de pano que ele escondia debaixo da cama. Você não conta pra ninguém, né? Ele disse. Eu fingi que não ouvi. O medo virou presença constante. Não era mais só a visita da noite. Era hóspede fixo. Acordava com a gente, ia pra escola, voltava pra casa, dormia no beliche de cima. E junto com o medo, uma coisa nova foi nascendo dentro de mim. Raiva. Não era aquela raiva de criança birrenta. Era um tipo de fúria seca, quieta, que ficava ali, fervendo devagar no canto do estômago. Quando meu pai passava por mim e dava aquele tapinha no ombro, eu engolia. Quando ele ria alto na rua, abraçando gente, eu engolia. Quando diziam que ele era exemplo, eu engolia mais. Mas lá dentro eu queria explodir. Eu sonhava em bater de volta, em gritar tudo na praça, em fazer a cidade inteira ouvir. Mas aí lembrava que ninguém queria ouvir.
porque ouvir dava trabalho, porque ouvir significava ter que mudar alguma coisa, e gente não gosta de mudar. O Bernardo começou a ter tremores, pequenos, às vezes no dedo, às vezes no olho. A professora da escola mandou o bilhete. Bernardo parece distraído. Minha mãe assinou e devolveu, sem ler. Ele me disse uma vez: será que tem jeito de viver sem isso? E eu não soube responder, porque eu também não sabia. Aquilo ali era tudo que a gente conhecia. Aquela casa, aquelas regras, aquele silêncio que grita. A gente não tinha referência de outra coisa. A vida era aquilo. A dor era aquilo. O nome do pai era sinônimo de castigo. E o amor? Bem, amor era uma palavra que ninguém usava ali dentro. Mas eu sabia de uma coisa. Se eu não fizesse algo, eu ia perder meu irmão. E não era perder tipo morrer. Era pior. Era ver ele apagando por dentro e continuar tendo que chamar de Bernardo, mesmo sabendo que o verdadeiro já tinha ido embora faz tempo. Só que o medo me travava. E a raiva, embora forte, ainda não era suficiente. Eu era só um moleque com o corpo crescendo e a alma encolhendo. E tudo que eu podia fazer era prometer. De novo, eu vou dar um jeito. Nem que eu morra tentando. E foi aí que comecei a planejar. Nada concreto ainda. Só pensamento. Ideia crua, sem direção. Mas ali já tinha nascido o embrião do que ia nos tirar daquele inferno. Só que antes veio o pior. Porque ele sentiu. Ele sempre sentia. E quando José Cláudio sentia que estava perdendo o controle, ele vinha mais forte. E veio. A primeira vez que meu pai me chamou de homem da casa, eu devia ter uns braços mais finos que os talheres da cozinha. A voz dele ecoou no corredor como sentença. Agora é homem, Benjamin. Já está na hora de assumir responsabilidade. Ele disse isso enquanto ainda tentava esconder as espinhas do rosto e disfarçar o medo que subia toda vez que a porta do quartinho dos fundos se abria. Homem. Era isso que ele queria que eu fosse. Homem, do jeito dele. Do tipo que não treme, não questiona, não sente. Do tipo que olha o sofrimento nos olhos e finge que é vento. Homem não explica, homem age, ele dizia. Mas o que ele chamava de ação, eu chamava de covardia envernizada. A adolescência chegou como um castigo a mais. O corpo crescia, mas a vontade de viver minguava. Com a mudança física veio também a exigência de postura. José Cláudio dizia que estava na hora de eu tomar conta do irmão, como se eu já não fizesse isso desde que tinha idade para segurar uma colher. Só que agora ele queria mais. Queria que eu reproduzisse, que eu ficasse ao lado dele, repetindo frases, fiscalizando o Bernardo, mandando calar, mandando obedecer. E eu fazia, por fora, para sobreviver. Dizia, sim senhor, balançava a cabeça, fingia que acreditava em tudo. Por dentro, eu gritava. Gritava tanto que às vezes minha cabeça latejava. E eu não sabia se era febre, raiva ou só o cérebro entorando para sair correndo dali. Bernardo, por outro lado, parecia regredir. Enquanto eu espichava, ele encolhia. Ficava mais pálido, mais quieto, mais ausente. Tinha hora que ele piscava devagar, como se estivesse tentando lembrar em que mundo estava. Parava no meio da frase e esquecia o nome das coisas. Começou a ter umas manias. Contar os passos até a escola, apertar 3 vezes a ponta da camisa antes de entrar no quarto, riscar o mesmo desenho dezenas de vezes. E ninguém notava, ou fingia que não via. A escola chamava isso de distração. A mãe dizia que era falta de apanhar. E o pai? O pai nem chamava de nada. Só dizia que o menino precisava de reforço. E reforço, na língua dele, era sempre sinônimo de mais castigo. Os rituais do quartinho continuavam. Agora menos frequentes, mas mais pesados. Era como se ele soubesse que o tempo estava correndo e quisesse deixar marca antes que fosse tarde. Às vezes ele levava o Bernardo, às vezes me chamava, outras vezes só ficava sentado no escuro falando coisas que pareciam pregação, mas que doíam mais que prece maldita. Numa dessas semanas tivemos visita. Coisa rara. Um primo do meu pai apareceu, desses que moram longe e só passam quando querem algo. Trouxe uma cesta com frutas e cara de quem já tinha ouvido coisa demais e fingia que nada sabia. Ficou na sala, tomou café, elogiou o bom comportamento da gente, riu alto das piadas do José Cláudio como todo mundo fazia, mas teve um momento pequeno, quase invisível, que ficou atravessado na minha memória. Bernardo estava sentado no canto da sala, quieto como sempre. O primo se abaixou, bagunçou o cabelo dele e Bernardo se encolheu. Rápido, instintivo, como o bicho aquado. O primo congelou por meio segundo.
Um olhar cruzou o rosto dele. Depois sorriu, continuou o movimento como se nada. E foi aí que eu entendi. Ele viu, ele entendeu, mas preferiu fingir que... Fingiu tão bem que almoçou conosco, agradeceu a comida, elogiou minha mãe e saiu dizendo que éramos família de respeito. Quando a porta se fechou, eu olhei para o Bernardo. Ele estava suando mesmo sem calor. Murmurou baixinho. Ele viu. E eu respondi. Viu sim, mas não quis ver. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque até então eu achava que o mundo não sabia. Mas o mundo sabia. Só não ligava. E se ligava, escolhia se desligar logo em seguida. Porque sentir dó era uma coisa. Fazer algo era outra bem diferente. Aquela visita me mostrou o tamanho da nossa prisão. Porque não era feita só de parede e medo. Era feita de gente conivente, de silêncio social, de olhares desviados. A cela era invisível, mas a tranca era real. Naquela noite fui até o quintal. Me encostei na árvore que o pai sempre dizia que ia cortar, porque faz sujeira. Olhei para o céu, quase sem estrela. O ar estava quente e eu pensei pela primeira vez com firmeza. E se a gente fugisse? Fugir, palavra perigosa, proibida. Mas ali, no meio da escuridão do nosso quintal, parecia possível. Ainda distante, mas possível. E eu comecei a montar planos dentro da cabeça. Correr para onde? Com quem? Levar o quê? Era uma bagunça, mas já era alguma coisa. Era esperança em forma de devaneio. No dia seguinte, acordei com a cara lavada. Mas o corpo doía. A cada passo, a ideia voltava. Fugir, fugir, fugir. Não mais sobreviver. Não mais esperar o tempo passar. Era preciso sair dali antes que a gente deixasse de ser gente por completo. Só que eu sabia que se ele sentisse, se José Cláudio desconfiasse de qualquer pensamento, ele ia reagir. E quando ele reagia, a dor vinha com gosto de fim. Mas ali, naquela semana, a semente foi plantada. E por mais que tentassem pisar em cima, ela já tinha começado a brotar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. O que me assustava nem era o que o povo não via, era o que via e fingia que não. Mas pior ainda era quando alguém via sem querer, sem entender, sem estar pronto. Foi o caso do Vinícius, colega de escola, 2 anos mais velho, grandão, daqueles que parecia que nunca tinha medo de nada. Gostava de brincar com piada suja, cuspir longe, rabiscar carteira com canivete. A gente não era exatamente amigo, mas às vezes dividia a sombra da mangueira no recreio. E foi num desses dias que ele soltou. Ei, Benjá, teu irmão anda meio estranho, né? Eu travei. Ele mordeu um pedaço do pão com mortadela e continuou. Outro dia, vi ele saindo da escola, parecia que estava fugindo de alguma coisa. E outro dia, eu passei perto da tua casa à noite, ouvi uns barulhos, tipo, não sei, grito, portão batendo. Aquilo me subiu como ácido pelo estômago. Não ouvi nada não. Falei rápido demais. Ah, relaxa. Só achei esquisito. Mas tua família é toda certinha, né? Fiquei olhando pro chão. O pão dele fazia mais barulho na boca do que minha resposta. É, respondi, seco. Lá em casa é tudo certinho mesmo. Ele deu de ombros, bateu o tênis na calçada para tirar a terra e foi embora. Eu fiquei ali, com o coração batendo no ouvido, o rosto quente, a sensação de que tinha deixado escapar alguma coisa. Não era só a pergunta do Vinícius que me perturbava. Era a possibilidade. E se ele visse mais? E se falasse com alguém? E se o pai descobrisse? Voltei para casa naquele dia com os passos medidos, os olhos nos cantos, os ouvidos tentando captar cada sinal. Quando abri o portão, vi o pai sentado na cadeira de balanço, lendo o jornal. Olhou por cima da página e deu aquele sorrisinho torto. Chegou cedo hoje, homem. Homem. Ele sempre usava isso agora. Passei por ele como quem pisa em vidro. Entrei e fui direto pro quarto. Bernardo estava encolhido, desenhando no mesmo caderno que já estava quase em branco de tanto apagar. Desenhava com raiva. Linhas tortas, riscadas, com força. Nem me olhou. O Vinícius me perguntou de você. Falei. Ele parou o lápis. E você disse o quê? Que tá tudo certo. Ele deu um risinho sem graça, quase triste. Tá, aquela noite foi estranha. Meu pai não chamou ninguém pro quartinho. Não bateu porta, não mandou calar. Só ficou andando pela casa, como quem fareja.
Fez café às 10 da noite, assoviou baixinho uma música de igreja. Me olhou 2 vezes mais do que o normal. Não falou nada, só olhou, e eu soube. Ele sabia que algo tinha se mexido. A figura dele crescia, não em tamanho, mas em sombra. Era como se a presença dele ocupasse mais espaço do que o corpo permitia. Quando ele passava pela porta, o ambiente gelava. Quando ele calava, o silêncio dele engolia o nosso. Até o barulho da colher na xícara parecia pedir desculpa. E Bernardo se apagava. Literalmente. Começou a sumir em pequenos gestos. Já não falava nas refeições, parou de olhar no olho, se sentava com as mãos entre as pernas, os ombros curvados como quem tentava virar menor. Eu via o que estava acontecendo e não sabia o que fazer com aquilo. Era como ver uma vela apagando devagar e só ter o vento como companhia. Teve um dia que entrei no quarto e ele estava com o travesseiro no rosto. Não dormia, só respirava fundo, devagar, como quem treina para sumir. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para ele. Não falei nada, só pensei, se eu não tirar a gente daqui, vou ficar sozinho. Não porque ele vai embora, mas porque ele já foi. Na semana seguinte, ele começou a ter umas faltas na escola. Dizia que estava com dor de cabeça, dor de barriga, dor que ninguém achava. O médico olhou e disse que era coisa de menino sensível. Meu pai riu. Menino precisa de vara, não de médico. Minha mãe só assinou o papel e voltou para o fogão. E eu juro que naquele momento, se tivesse um lugar para ir, eu tinha arrastado o Bernardo pela mão e ido. Mas não tinha. Não ainda. Então fiz o que dava. Prometi. Não em voz alta, nem em oração. Prometi dentro do peito, como quem crava ferro no osso. Eu vou tirar a gente daqui. Não sabia como, não sabia quando, mas aquilo virou meu novo respirar. Cada passo que eu dava, cada prato que eu lavava, cada caderno que eu preenchia, tudo era parte de um plano invisível que só eu conhecia. Porque se eu não fizesse, ninguém ia fazer, ninguém ia ver, ninguém ia salvar. O mundo já tinha provado isso. E eu não podia esperar mais. Era sábado. O tipo de dia que, em qualquer outra casa, devia significar cheiro de bolo, pia cheia de prato, rádio tocando música brega e criança correndo de chinelo frouxo. Na nossa, significava só uma coisa: que José Cláudio estaria o dia inteiro em casa. E isso bastava para transformar o ar em cimento. A manhã começou estranha. Bernardo não quis descer. Disse que estava enjoado. A mãe fez chá de boldo como se chá resolvesse as coisas que apodrecem por dentro. Eu fiquei na cozinha tentando ouvir se ele estava chorando, respirando, pensando em sair pela janela, mas não dava para saber. O pai levantou da mesa com a cara fechada. Caminhou até o quarto devagar, o chinelo batendo no chão com aquele som que a gente já tinha aprendido a temer. Bateu na porta. Levanta, moleque. Já é hora. Nenhuma resposta. Bateu de novo. Tá surdo? Abriu sem esperar. Entrou. Ficou lá dentro por uns bons minutos. E o que aconteceu lá dentro foi o tipo de coisa que não deixa marca no corpo, mas arranca pedaço por dentro. Um tipo de cerimônia distorcida, carregada de frases tortas, ordens travestidas de lição e aquele tom de pro teu bem, que arde mais do que tapa. Ele fez o Bernardo repetir coisas. Obrigações, verdades. Fez ele ajoelhar, pedir perdão por algo que nunca cometeu. Quando saiu do quarto, fechou a porta como quem sela um túmulo. Passou por mim e disse: tomou dando esse menino. Vai me agradecer um dia. Eu fiquei parado, o sangue martelando nos ouvidos. Entrei no quarto. Bernardo estava deitado, virado para o canto, as mãos espremendo o ursinho dele com força, como se agarrar aquilo fosse o último jeito de existir. Foi naquele momento que algo quebrou dentro de mim. E o que quebrou não foi só tristeza, foi freio. Fui até a cozinha, peguei a garrafa térmica de metal, a velha, descascada, pesada. Caminhei até a sala. Ele estava de costas arrumando os sapatos. Levantei o braço, mirei a nuca, acertei. O som foi seco. Ele tropeçou, cambaleou, não caiu. Virou com os olhos inflamados. Moleque! E antes que fizesse mais nada, a mãe surgiu, no susto. Que é isso, Benjamin? Eu tremia.
com a garrafa na mão, o corpo querendo correr, mas a alma querendo ficar. Ele veio para cima, me empurrou, pegou a garrafa, arremessou longe. Vai virar homem agora! Não respondi. Voltei para o quarto. Bernardo estava na porta, assistindo a cena inteira. Naquela noite ele tentou fugir. Pulou a janela, correu pelo quintal, pé descalço no mato molhado. Vi só a sombra passando. Gritei baixo, vai, vai, vai! Mas ele não foi longe. Meu pai já esperava. Pegou pelo braço, pelo cabelo, pelo que fosse, trouxe de volta, arrastado, mudo, frio. Trancou no quarto dos fundos. Vai ficar lá até aprender. A chave girou. O trinco bateu. E foi isso. Sumiu, como se não fosse mais nosso. Passei a noite encostada na porta do quarto, ouvindo nada, nem choro, nem passos, só o ranger da madeira e o som abafado da respiração dele, quando dava para ouvir. Na manhã seguinte, saí para o quintal. Fui até o canto onde Bernardo costumava deixar o bichinho dele quando ia tomar banho. O Tico, aquele urso velho, rasgado, que tinha um olho só e costura torta no braço. Ele deixava o bicho ali, coberto com uma camiseta, como quem guardava segredo. Só que o Tico não estava como antes. Estava aberto, as costuras todas rebentadas, o algodão espalhado, a cabeça separada do corpo, as patinhas arrancadas, feito por gente, feito com raiva. Peguei o que sobrou, catei cada fiapo, cada pedacinho, levei até a árvore dos fundos, a goiabeira onde a gente escondia figurinhas velhas. Cavei com as mãos, sujei a unha de terra e sangue seco do pano, enterrei-lhe o que sobrou do Tico. Fiz uma cruz com 2 galhos, escrevi desculpa com uma pedra no chão. Fiquei ajoelhado ali por um tempo, o sol já alto, a garganta entalada. E foi ali, com as mãos sujas e o joelho na lama, que eu prometi. Isso acaba. Nem que eu tenha que morrer tentando, isso vai acabar. A coragem, às vezes, nasce do enterro, do último suspiro de algo pequeno. E naquele dia, o Tico morreu. Mas alguma coisa em mim nasceu. Planejar uma fuga é diferente de sonhar com ela. Sonhar é fácil. Você fechar o olho e se imaginar longe, andando numa rua qualquer, sem ninguém atrás, sem sapato batendo no corredor à noite, sem porta trancada com um trinco por fora. Mas planejar é encostar o ouvido no chão e ouvir o barulho do inferno vindo atrás. É se preparar para correr, mesmo sabendo que pode tropeçar. Depois do enterro do Tico, comecei a pensar como ladrão. Analisava o tempo que a torneira da cozinha demorava para gotejar 2 vezes. Contava quantos segundos levava entre o barulho do chinelo do pai no piso e o som da porta se fechando. Passei a fingir que dormia cedo para ouvir os passos dele. Toda noite, a mesma trilha. Quarto, sala, banheiro, sala, quarto. A única variação era quando ele resolvia parar no corredor. Nessas horas, o coração virava tambor na garganta. Escondi comida embaixo da cama, 2 pães amanhecidos, um pedaço de queijo enrolado num pano, uma garrafinha com água. Escondi bem, no buraco do colchão, entre a espuma esfarelada e o estrado. Se achasse, diria que era pro recreio, que queria comer escondido, que estava com vergonha da marmita. Bernardo, ele já nem perguntava mais, só me olhava com aquele olhar que misturava medo e entrega, como se dissesse, se tu for, me leva, se morrer, me deixa junto. E eu prometi. Em silêncio, com um aperto de mão escondido no escuro, a gente ia sair dali, junto, ou não ia. Passei a observar o portão da frente, o da lateral, o muro, a cerca dos fundos onde o mato crescia alto. Testei pisar nas telhas sem fazer barulho. Um dia, quase caí do telhado do galinheiro. Outro, levei picada de formiga no meio da madrugada, tentando medir o tempo de travamento da janela. Tudo era ensaio. E quanto mais eu tentava sair, mais a casa parecia me prender. O clima dentro daquelas paredes ficou pesado. A mãe calava mais. Bernardo andava de lado, como se esperasse tapa até quando respirava. E o pai farejava.
Ele tinha faro para rebeldia. Começou a me seguir com os olhos, a deixar perguntas no ar. Tá dormindo bem, Benjamin? Que tanto mexe no quarto? O que foi que você e teu irmão cochicharam ontem? Não era pergunta. Era a ameaça de quem já estava montando o quebra-cabeça. E aí, uma noite, ele me chamou. Só eu. Vamos conversar, homem. Fui. Sentamos na sala. Ele acendeu o cigarro, coisa rara. Ficou olhando a fumaça subir como se fosse profeta. Depois largou. Eu sei que tu tá aprontando. Fingi cara de quem não entende. Aprontando o que, pai? Ele sorriu. Aquele sorriso que não sobe pros olhos. O que tu acha que sabe, tu não sabe. E o que tu acha que pode, tu não pode. Aqui quem manda sou eu. Silêncio. E se tu tentar qualquer coisa, qualquer gracinha, eu não chamo mais pro quartinho. Eu resolvo aqui mesmo, na frente de todo mundo. Senti o estômago gelar, mas engoli. Ele levantou, deu um tapinha no meu ombro e disse: vai dormir, amanhã é dia cheio. Voltei pro quarto como quem volta de uma guerra sem tiro. Bernardo me esperava, os olhos arregalados. Eu só balancei a cabeça e ele entendeu. O tempo tinha acabado. Naquela madrugada, às 2h47 da manhã, o horário em que o relógio da cozinha parava de funcionar por exatos 3 minutos todo dia, eu levantei. Acordei Bernardo com a mão leve. Ele nem hesitou. Levantou como se já tivesse vestido. Pegamos o pano com o queijo, a água, os documentos que escondi na meia e fomos. Pela janela da lavanderia, pelo mato do quintal, pelo buraco que eu cavei atrás da cisterna onde a cerca estava solta. Saímos rastejando, sujos de terra e silêncio, coração na boca, olhos em todo canto, medo em cada suspiro. Chegamos até o fim da rua. Atravessamos a estrada, entramos na parte do mato onde o sinal do mundo some, e ali, no escuro, com o céu tampado de nuvem e o barulho de bicho longe, eu senti o cheiro da liberdade. Mas o medo ainda vinha atrás. E mesmo sem saber o que nos esperava, ali o soube. Não dava mais para voltar. A gente não correu. A gente andou como bicho ferido, como quem sabe que qualquer estalo pode ser o fim. O mato molhava a canela, a terra fazia barulho de suspiro sobre os pés. A luz estava minguada, envergonhada, e era melhor assim. A escuridão foi nossa aliada naquela noite. Bernardo ia na frente, agachado, com a mochila encardida nas costas e o chinelo quase soltando. Eu atrás, com o pão no pano e o coração fazendo um batuque que eu nunca tinha sentido. Não era só medo. Era aquele negócio que acontece quando a gente se arrisca para viver e o corpo estranha. Saímos pela lateral da casa, pulamos a cerca podre do vizinho, atravessamos o matagal até a estradinha de terra, aquela que o povo só usava para cortar caminho quando o asfalto estava esburacado. Eu sabia que ela dava para um vilarejo pequeno, coisa de 2 horas a pé, talvez mais. Só que andando no escuro, parecia que nunca ia chegar. Cada farol que surgia à distância era pânico novo. A gente se jogava no chão, segurava a respiração e só levantava quando o silêncio voltava. Teve uma hora que um caminhão passou tão perto que o vento levantou o capuz do Bernardo. Ele travou. Eu puxei ele para o mato e a gente ficou ali, colado um no outro, respirando ofegante, com o barro grudando na pele. A roupa começou a coçar, o suor gelado colava na cintura, a garganta seca implorava por um gole d'água, mas a garrafinha estava pela metade e eu queria guardar. O pão amassado já tinha virado massa crua dentro do pano, mas a gente não parava. Estava perto das 4 da manhã quando vimos a primeira luz de janela. Era uma casa simples, paredes de madeira, com uma lamparina acesa na varanda. Um rádio tocava baixo, alguma moda antiga. O cheiro de café fresco vazava pelo quintal. Bernardo olhou para mim com olhos de quem pedia socorro. Eu balancei a cabeça. Vamos tentar. Batemos palmas, 2 vezes. Baixo. Saiu um senhor, magro, camisa de botão aberta no peito, calça de tergal encardida. Olhou a gente como quem tenta lembrar de onde conhece. Quem são vocês? Inventei na hora. A gente se perdeu. Tava com o nosso tio na estrada. O carro deu problema. Ele mandou a gente procurar ajuda. Ele coçou o queixo, olhou a rua vazia. E esse tio sumiu. Assenti. Ele ficou para trás com um carro. Pediu pra gente seguir até achar uma casa.
Mentira feia, mal costurada, mas era o que tinha. Ele abriu o portão devagar. Entrem, mas fiquem quietos. Minha mulher dorme leve. Entramos. A cozinha tinha um fogão de lenha apagado e uma garrafa térmica descascando na ponta da mesa. Ele nos deu 2 copos com café. Forte, quente, melhor que abraço. Como é o nome de vocês? Ele perguntou. João e Marcos, respondi, rápido demais. Ele assentiu, nem contestou. Bernardo bebeu o café sem tirar o olho da porta. O medo ainda estava ali, pendurado no ombro. O senhor nos deu um colchão velho num quartinho que parecia mais um depósito. Tinha teia de aranha, pilha de jornal e cheiro de roupa guardada demais. Mas era o céu. Pela primeira vez, a gente ia dormir longe do José Cláudio. Longe da voz grossa, da chave girando, do cinto no gancho da porta. Deitamos lado a lado. Bernardo virou de lado, puxou o pano até o nariz. Tu acha que ele vem atrás? Não, menti. Não vem. Mas eu achava que sim. José Cláudio não perdia. Nunca. E 2 filhos fugindo era a maior afronta da vida dele. O sono veio, mas aos poucos. Era estranho dormir sem medo de pisada na madeira, sem esperar o ranger da porta. O silêncio ali era outro. Não machucava, só assustava, de tão novo. Antes de apagar, pensei em tudo que a gente ainda ia enfrentar. Documento, comida, onde morar, quem confiar. Mas ali, com Bernardo respirando mais leve ao lado, eu soube. O pior tinha ficado para trás. Não tudo, mas o pior. E naquela madrugada, sujo de barro, com cheiro de mato e gosto de café quente na boca, eu pensei, agora a gente começou a existir. A gente achava que fugir ia ser o fim do sofrimento, mas não era. Fugir foi só trocar de dor. Em vez da dor de apanhar calado, veio a dor de fingir o tempo todo. Em vez do medo de porta rangendo, veio o medo de olhar nos olhos dos outros e ser descoberto. O senhor que nos acolheu se chamava Armando. Era daqueles que falava pouco, mas enxergava muito. A mulher dele, Dona Elza, usava chinelo frouxo e andava como quem sempre está levando o prato para o fogão. Nos primeiros dias, tudo foi silêncio educado. Deixaram a gente dormir, comer, ficar no canto. Depois veio o olhar de dúvida. E este tio de vocês? Ele perguntou uma manhã, fingindo casualidade enquanto cortavam uma mão. Não apareceu mais? Deve ter voltado, respondi. Ele assentiu, mas eu vi nos olhos dele. Ele sabia. A casa era pequena, mas melhor do que qualquer mansão em que a gente apanhasse. Ficava num vilarejo escondido, com uma escola municipal de paredes descascadas e professores que sorriam demais para não parecerem cansados. Nos matricularam com nomes falsos, João e Marcos. Escrevi órfãos na ficha e ninguém perguntou muito. Criança largada não é novidade nesse país. Fomos aceitos, mas não acolhidos. As outras crianças olhavam torto, os adultos cochichavam. Um dia, uma professora me chamou de canto. Teu irmão anda muito assustado. Vocês passaram por algo? Sorri. Nada demais. A gente perdeu os pais faz pouco tempo. Ela franziu a testa. Ele tem tido uns episódios. Chora no meio da aula. Fica em posição fetal. Não responde. Treme. Assenti. Ele tem pesadelos às vezes. Mas não era às vezes. Era toda noite. O quarto que dividiram com a gente ficava nos fundos da casa. Era abafado, mas tinha uma janelinha por onde entrava o barulho das galinhas. Bernardo dormia virado para o canto, abraçado a um pano velho que usava como substituto do Tico. Eu ouvia os soluços dele atravessando a madrugada, e os meus vinham logo depois, travestidos de sonho ruim. Comecei a sonhar com meu pai parado no pé da cama, sem falar nada, só olhando. Às vezes ele ria, às vezes ele balançava a chave do quartinho como um sino de morte. Acordava encharcado, o peito pesado, o gosto de ferrugem na boca. Bernardo piorava. Desenvolveu uma mania de lavar as mãos o tempo todo e de contar. Contava tudo. As telhas da casa, os azulejos do banheiro, os passos até a escola. Se perdesse a conta, voltava e começava de novo.
Um dia quase não chegou na aula porque precisou recontar as pedras do caminho. Isso é trauma, ouvi a Elsa dizendo pro Armando atrás da porta. Esses meninos estão carregando coisa que nem sabem nomear. Eu sei, mas a gente mexe com isso e eles desmancham. E se o pai ainda estiver atrás? Ela suspirou. E se não tiver? Mas eu sabia que tava. Não com o corpo, mas com tudo que deixou plantado na gente. O medo não tinha ido embora. Só trocou de roupa. Eu tentava me segurar. Acordava, fazia café, ajudava na horta, fingia normalidade. Mas dentro o passado fervia. Tinha dia que o cheiro de fumaça do fogão me dava enjoo porque lembrava da lenha acesa antes do castigo. Tinha hora que uma palavra solta na sala da escola virava faca na memória. Autoridade, obediência, pecado. Tudo virava veneno. Comecei a me perguntar, será que a gente fugiu mesmo? Porque o corpo estava longe, mas o resto não. As frases dele ainda moravam no meu ouvido. O silêncio da mãe ainda doía na garganta. A casa da infância ainda aparecia toda vez que eu fechava os olhos. Bernardo passou mal um dia na escola. Desmaiou no meio da aula. Disseram que foi pressão, mas eu sabia que era mais. Era o corpo dele pedindo ar. Ar de verdade. Vida de verdade. E a gente ainda não tinha isso. Armando nos levou ao postinho. O médico olhou rápido, prescreveu vitamina, disse para descansar. Mas na volta, ele parou o carro no acostamento e falou pela primeira vez de verdade. Vocês não precisam me contar tudo, mas me escutem. O que machuca, se não sair, apodrece. Fiquei quieto. Bernardo também. Ele ligou o carro. Eu já vi coisa demais para fingir que não entendo, mas eu também sei esperar. E esperou. Naquela noite, Bernardo dormiu de luz acesa. Eu também. O medo não morava mais na casa, mas ainda morava dentro da gente. E era hora de começar a tirar ele dali, nem que fosse um pedacinho por vez. Chega uma hora em que esconder já não cabe mais dentro da gente. Foi numa tarde de chuva fina, chão de barro, cheiro de terra molhada entrando pela fresta da janela, que eu contei. Não tudo, Só o que dava para contar sem explodir. Mas foi o suficiente para mudar alguma coisa. Armando estava sentado na cadeira de fio, consertando uma alça de balde com arame. Eu cheguei devagar, sentei no chão, abracei os joelhos. Ele não perguntou nada, só ficou ali, mexendo nas mãos como quem espera sem pressa. Eu comecei. Meu nome não é João, é Benjamin. Ele não se assustou, nem virou o rosto. O nome do meu irmão é Bernardo. Nada ainda. E a gente não perdeu os pais num acidente. A gente fugiu. Ele parou de mexer no arame. Olhou para mim de verdade, mas ainda sem falar. A gente fugiu porque lá não era a casa. Era um tipo de prisão, daquelas que ninguém vê. Daquelas que tem porta de sala com cheiro de café, mas por dentro fede medo. Ele assentiu. Devagar. Eu não vou entrar em detalhe, porque tem coisa que nem sei dizer sem vomitar. Mas o que fizeram com meu irmão, o que fizeram comigo, não era educação, era doença. O silêncio que se seguiu foi mais acolhedor do que qualquer palavra bonita. Ele só disse, tá. E foi assim que começou a verdade. Mas enquanto eu falava, o Bernardo piorava. As crises vinham sem hora. Às vezes na escola, às vezes de madrugada. Tremores, suor frio, ausência. O olhar dele virava vidro. Um dia começou a bater a cabeça na parede. Acordado, consciente, como quem quer calar um grito que mora por dentro. Armando e Elsa não esperaram mais. Levaram ele para o hospital da cidade vizinha. Um médico novo, com cara de quem tinha estudado bastante, escutou com atenção. Internaram Bernardo num setor pequeno, branco demais, com cheiro de antisséptico e gemido contido. Não é loucura, o médico disse, é sobrevivência mal processada, mas vai precisar de tempo e de cuidado de verdade. Ficou lá por semanas. Eu visitava, levava suco, desenhava besteira para ele rir. Às vezes ele ria, às vezes não sabia nem quem eu era. E foi nesse meio tempo que Armando tomou coragem de chamar a polícia. Fomos à delegacia. Cidade pequena, delegado com camisa de botão estufada, barriga em cima da mesa. Contamos. Não tudo, só o que dava. Ele ouviu, anotou num papel velho. Depois disse,
Mas tem prova? A palavra da gente não basta. Palavra é pouco, ainda mais contra pai. Isso é briga de família. A raiva subiu, mas eu calei. E se ele for atrás da gente? Ele sabe onde vocês estão? Ainda não. Então não provoca. Se tiver que aparecer, a gente vê. Foi isso. Saí da delegacia com o mesmo vazio de quando a mãe dizia: fica quieto que já vai passar. Mas eu sabia que não passava. Não por conta própria. E ele seguia solto, José Cláudio, lá na casa que já foi nossa, provavelmente sentado no mesmo sofá, comendo da mesma travessa, dizendo as mesmas frases de sempre. O mundo não mudou para ele, mas para a gente tudo tinha mudado, menos o corpo, porque o corpo lembrava. Cada toque brusco, cada grito abafado, cada vez que fingimos que estava tudo certo para sobreviver mais um dia, o corpo lembrava no tremor da mão, no arrepio sem frio, na dor de barriga antes de dormir, no suor que vinha sem calor. Bernardo saiu do hospital mais magro, mas com outro tipo de olhar. Ainda assustado, mas agora com lampejo de vontade. Me abraçou no corredor. Eu achei que tinha morrido, ele disse. Eu também, respondi. Mas parece que não. A gente tá aqui, né? E era isso. A vida seguiu, a gente voltou para casa de Armando. Continuamos com os nomes falsos na escola, continuamos com cuidado nos passos, mas agora tinha uma diferença. O silêncio que antes era prisão, agora era pausa. A pausa entre uma dor e a próxima coragem. Porque o passado não acaba só porque a gente muda de endereço. Ele segue, e às vezes dorme do nosso lado. Mas a diferença é que agora a gente tinha nome, tinha gente, tinha uma chance. Quando o assistente social apareceu, eu já sabia que a gente ia ter que ir. Armando e Elza fizeram o que podiam, mas eram gente simples, sem documento de guarda, sem papel timbrado. E o mundo adora papel. Mais do que história. O parente que apareceu era um primo da nossa mãe, um sujeito meio cinza, nem bom nem ruim. Trabalhava no escritório de seguros numa cidade de médio porte, vivia sozinho e aceitou nos receber como quem aceita um pacote que não pediu. Faço o possível, mas não prometo nada. Nos levou para a casa dele, um apartamento sem cor, no terceiro andar de um prédio que cheirava a cigarro velho. Nos deu um quarto com beliche, travesseiro murcho, coberta de lã e silêncio. Muito silêncio. Não o bom, o outro. Aquele que esconde coisa, que pesa. Eu tentei viver. Juro por tudo que tentei. Acordava cedo, pegava 2 ônibus para a escola. À tarde, arrumei um trabalho num depósito empacotando caixa. Ganhava pouco, mas dava para ajudar no arroz, no sabonete, na conta de luz. Comecei a juntar dinheiro num pote escondido atrás da estante. Sonhava em fazer um curso técnico, qualquer coisa que me desse diploma, nome, ofício. Mas Bernardo foi ficando. Não digo que ele desistiu, porque para desistir tem que ter acreditado um dia. E eu acho que ele nunca acreditou. Desde a fuga ele só existia, não vivia. Era como se o corpo tivesse saído da casa do nosso pai, mas o espírito ainda morasse lá. Começou a dormir de dia, ficar acordado à noite, sentado na beirada da cama, olhando para a parede. Tinha dias que eu voltava do trabalho e ele estava no mesmo lugar que deixei de manhã. A comida esfriando no prato, o olho longe. Tentei puxar conversa, ofereci cinema, pedir ajuda no mercado. Nada colava. Ele só me olhava como quem enxerga por dentro, como quem sabe que o que dói em si não cabe no outro. Vai estudar, Benja, ele dizia. Vai fazer tua vida. Não fica preso em mim. Mas como não ficar? Era meu irmão, meu pedaço, minha promessa, aquele que eu jurei que ia salvar, mesmo sem saber como. Os meses viraram anos. A gente morava junto, mas já não vivia junto. Era como ser vizinho de um passado que se recusa a virar lembrança, até que ele foi embora. Uma noite, quando cheguei do trabalho, encontrei um bilhete amassado em cima da mesa. Só dizia: não me procura. Eu só cansei. Fiquei desesperado. Corri para a rua, para as rodoviárias, para os hospitais. Nada. Ninguém tinha visto. Nenhum rastro. Voltei para casa e esperei. 1 dia, 2, 5. No 6º ele mandou um e-mail. Rápido, frio, direto. Tô bem,
de verdade. Só preciso do meu tempo. E sumiu. Foram 2 anos sem notícia. 2 anos em que cada homem de capuz na rua me fazia virar o rosto. 2 anos em que cada pesadelo terminava com ele batendo na porta de volta, sujo, magro, chorando. Quando ele apareceu de novo, foi do jeito mais triste. Um e-mail, outro, com um número de celular. Liguei na hora. Ele atendeu. A voz era a mesma, mas gasta. Disse que estava em outro estado, morando num quartinho alugado nos fundos de um terreno. Fazia uns bicos, lavava carro, ajudava num lava-rápido. Dá para viver? Perguntei. Ele, dá para respirar, respondeu. Fui até ele. Peguei ônibus, trem, caminhei uns trechos, cheguei num lugar de poeira e cheiro de graxa. Ele me recebeu com um abraço seco. Fiquei 3 dias ali. Cozinhamos, rimos um pouco, até chorei escondido vendo ele dormir. Mas eu vi, no jeito que ele falava, no olhar que não parava em lugar nenhum. Ele não tinha voltado, nem para mim, nem para ele. Na última noite, ele me entregou uma sacola com papéis. São minhas coisas. Se um dia sumir de vez, joga fora. Ou guarda. Sei lá. Voltei para casa com um nó. Escrevi para ele semanas depois. Ele não respondeu. Escrevi de novo. Nada. E foi num domingo, mais de 1 ano depois, que soube. Liguei para o número antigo. Caiu numa caixa postal que eu já conhecia de cor. Mas dessa vez alguém atendeu. Quem tá falando? Uma voz masculina, estranha. Sou irmão do Bernardo. Silêncio. Você é o Benjamin? Sou. Mais silêncio. Sinto muito, cara. Eu era colega dele. Ele se foi ontem. O mundo parou. O chão virou água. Não lembro do resto da conversa, só do fim. Bernardo se foi. Não porque quis, mas porque ninguém conseguiu convencer ele de que dava para continuar. E eu fiquei com a promessa atravessada na garganta. Aquela que eu fiz quando enterrei o Tico, lembra? Que eu ia tirar a gente de lá, que ia salvar ele. Pois é, falhei. Depois que ele se foi, eu fiquei mais velho da noite pro dia. Não foi o tempo que passou, foi o peso. O corpo envergou, o rosto desbotou e a vontade virou rotina. Segui em frente, porque a vida não para pra gente enterrar irmão. Ela continua mesmo que a gente fique ali, sentado do lado da cova, sem saber o que fazer com a promessa quebrada. Casei com uma mulher boa, de sorriso cansado e mãos firmes. Tivemos 2 filhos. Cresceram com escola pública, sopa de noite e abraço sem medo. Nunca repeti nada do que vivi. Nunca levantei a voz, nunca tranquei porta por fora. Mas mesmo assim, às vezes, eu via nos olhos deles um certo estranhamento, como se sentissem que tinha algo dentro de mim que não batia com o resto do mundo. Porque tinha. Trabalhei muito. Em padaria, oficina, carga e descarga, depósito. Fui chefe de nada, mas paguei tudo. E isso, para mim, já era a vitória. Nunca contei a verdade para ninguém. Nem para minha mulher, nem para os filhos. Sempre dizia que meu irmão morreu jovem e por doença. Nunca disse que a doença era tristeza, que a infecção era lembrança, que o que matou ele foi um tipo de bicho invisível que o nosso pai botou dentro da gente e que nunca saiu. Guardei isso por décadas, enterrado no lugar onde se enterra bicho de estimação e infância. E toda vez que pensava em contar, algo me travava. Medo de quebrar a imagem de pai tranquilo que construí. Medo de virar de novo aquele menino que batia na parede de madrugada para acordar o irmão e ver se ele ainda estava vivo. Até que veio meu neto. Primeiro com sorriso, depois com voz, depois com perguntas. Muitas perguntas. Criança tem esse dom de querer saber tudo, de cutucar sem maldade e de olhar fundo como se o olho fosse chave de cofre. Um dia ele me perguntou: "Vovó, o que é ser homem?" Aquilo ficou na minha cabeça por semanas. O que eu ia responder? Que ser homem é aguentar tudo calado? Que é engolidor e não chorar? Que é proteger quem ama e falhar mesmo assim? Não consegui responder na hora, mas comecei a escrever. Primeiro num caderno velho, Depois num caderno novo. Depois aqui, essa história. A minha, a nossa. Porque eu percebi que estava cansado de carregar isso sozinho. Que guardar dor não é sinal de força. É só sinal de que a gente ainda tem medo. E eu não quero morrer com medo.
A verdade é que ser homem, para mim, foi aprender tudo errado e ter que desaprender no grito. Foi crescer achando que rigidez era amor, que silêncio era respeito, que obediência era virtude, e depois ver que nada disso salva ninguém. A dor que herdei quase virou herança, mas cortei, com sangue, com lágrima, com terapia escondida, cortei para que meus filhos não vivessem o que eu vivi, para que meu neto nunca tenha que fugir de casa com pão escondido e nome falso. E se hoje eu conto isso, é por ele, para que ele saiba que mesmo quando o mundo diz que homem não chora, homem sente, sofre, luta e, se tiver sorte, sobrevive. Não quero perdão de ninguém, nem do meu pai, nem de mim mesmo. Isso é palavra bonita demais para quem viu o que eu vi. Eu não perdoo, mas também não deixo mais isso me comer por dentro. A história está contada, do meu jeito, cheia de falha, de pausa, de coisa que eu preferia esquecer, mas tá aí. E agora ela não é mais só minha, ela é de quem ouvi. E se você ouviu até aqui, então você também carrega um pedaço disso. Mas agora, diferente de antes, eu não estou mais sozinho. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.